Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sou Frederico Gino, trazendo para vocês o sexto Clássicos Aleatórios do Esquema Tático. Sim, agora o cenário tá um pouquinho mais bonito, né? Consegui fazer um negócio mais legal aqui. Eu não tenho muitas camisas, tem umas 50 camisas de time, então comenta aí no vídeo quais são esses 5 times que eu coloquei aqui, ou seleções. E se vocês acertarem no comentário, o próximo vídeo eu troco as camisas, coloco outras 5 camisas, assim eu vou fazendo e provavelmente uma hora vai repetir. Mas vamos fazer essa brincadeirinha assim, eu acho que agora o cenário está um pouco melhor. Bom, vamos para os clássicos aleatórios, lembrando que clássicos aleatórios são clássicos entre os times que não estão na Série A do Brasileirão e tem pouco espaço na mídia esportiva. Hoje vamos falar de CRB e CSA. Estamos em 2020 e esses times não estão no cenário da Série A do Brasileirão e eu acho que tem pouco espaço na mídia esportiva. Como de praxe, eu vou falar um pouco individualmente dos dois times e depois do clássico de uma forma geral. Antes de começar isso, por favor, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, faça o seu comentário, responda aqui o negócio das camisas. Nos ajuda aí a ter um pouco mais de engajamento, a fazer o canal crescer. Bom, sem mais delongas, vamos pro início aqui. Eu tô com a minha colinha de praxe aqui para trazer para vocês as notícias. Bom, primeiro vamos falar do CRB. O mascote do CRB é o Galo. O time foi fundado em 1912, então é uma equipe centenária com mais de 100 anos. Joga no estádio Rei Pelé, com capacidade para 20 mil pessoas. As principais conquistas do time, o CRB, ele tem 31 campeonatos alagoanos, um vice da Série C, um vice da Copa do Nordeste e 11 participações na Série A. O seu maior ídolo é o João Paulista. O Joãozinho Paulista, que é conhecido pelo seu faro de gol e tem mais de 150 gols com a camisa do CRB. As cores do time é o vermelho e branco. Bom, agora vamos falar um pouco do CSA. O CSA, que o mascote é o azulão, para quem não conhece, tem a ver com um pássaro azul que é comum na região Nordeste. Foi fundado em 1913, um ano depois do CRB, também uma equipe centenária. Também joga no estádio Rei Pelé, que tem capacidade para 20 mil pessoas. E para quem não sabe, a Marta, a maior jogadora de futebol da história, é torcedora do CSA, e o CSA vem com um projeto para tentar mudar o nome do estádio de Rei Pelé para Rainha Marta, para homenagear talvez a sua grande torcedora na história do clube. O time possui 39 campeonatos alagoanos, um campeonato de Série C do Brasileirão, além de 2 vices de Série B e Série D, e um vice-campeonato da Copa Comebol. Sim, o CSA tem um vice internacional. O seu maior ídolo é o Jacozinho, que inclusive tem uma eleição para quem é o maior ídolo do CSA no Globoesporte.com, foi realizada agora em 2020, e ele ganhou. Ele foi muito conhecido pelos títulos que ele conquistou pelo clube, além da sua habilidade de ser um jogador de muito recurso, de muito drible. As cores do time é o azul e branco. Bom, falando um pouco do clássico, o clássico é conhecido como Clássico das Multidões, e já tem uma polêmica aí. O clássico começou a ser disputado em 1916, só que a contagem dos clássicos entre 1916 e 1927 rola uma discussão entre os clubes pelo número de clássicos, de gols. Eu vou trazer o número que eu achei aqui, mas pode haver controvérsias, já vou avisando aí. Então, o total de jogos são 500, com 183 vitórias do CRB e 153 vitórias do CSA, além de 164 empates. Se o CRB tem mais vitórias, o CSA tem mais gols. Hoje o clássico conta com mais de 1.200 gols marcados, sendo 625 do CSA e 606 do CRB. Uma coisa muito interessante, uma curiosidade desses dois times, é que o CRB é vermelho e branco e o CSA é azul e branco, e juntos eles formam as cores da bandeira do estado de Alagoas, o que dá mais força ainda para esse clássico. A maior goleada aconteceu logo no começo da história do clássico, que foi em 1939, conhecido como Jogo da Sofia, onde o CRB fez um 6-0 no CSA. A primeira grande polêmica do clássico aconteceu em 1975, pela final do Campeonato Alagoano. Segundo dizem, teve diversos erros de arbitragem a favor do CSA, que foi campeão aquele ano. A final foi disputada em jogo único e o CSA jogava pelo empate para ser campeão por ter tido a melhor campanha na fase anterior. O CRB chegou a abrir o placar, fez 1-0 logo aos 11 minutos, só que ao longo do jogo, segundo relatos, o árbitro favoreceu diversas vezes o CSA e no final do primeiro tempo ele chegou a expulsar 2 jogadores do CRB, alegando que eles estavam provocando a torcida do CSA.
Não sei qual foi a provocação, mas eu entendo que provocação saudável, né? Vamos deixar assim bem claro, faz parte do espetáculo. Eu acho que tem que aprender. Se tá no estádio de futebol, você vai ser provocado do rival. Normal, mas segue o jogo, vamos aí. Após isso, o CSA aproveitou a vantagem numérica, chegou a empatar o jogo aos 40 minutos, porém, talvez a grande polêmica do jogo foi que o juiz encerrou a partida antes da finalização do último lance. Então, no último lance do jogo, o atacante Leandro Pezão, do CRB, chegou a driblar o goleiro do CSA, mas antes dele finalizar, o juiz encerrou o jogo, o que gerou uma certa revolta, porque provavelmente ele teria feito gol e o CRB teria sido campeão, mas acabou a partir daí. Pelos relatos, parece que realmente houve um favorecimento para o CSA, que se tornou campeão aquele ano. Depois disso, eu queria dar um destaque para os anos 90, onde as duas equipes tiveram um momento de revezamento pelo campeonato de Alagoas. Então, em 92, o CRB foi campeão sobre o CSA, com uma das maiores goleadas do clássico, foi um 5-2. Daí, em 93, o CRB novamente foi campeão. Em 94, o CSA conquistou o título, em 95, o CRB, e depois, 96, 97 e 98, um tricampeonato do CSA. Ou seja, nesse intervalo de 7 anos, tivemos 4 campeonatos para o CSA e 3 para o CRB, ali revezando os títulos. Daí depois vamos para 2003, quando a gente teve o primeiro clássico do rebaixamento. O CSA, entrou em campo precisando vencer o CRB para escapar do rebaixamento no estadual. E a partida não acabou bem para o CSA, o CRB venceu por 4-2 e confirmou a primeira queda de divisão no Alagoano do CSA. Pena, né? Bom, 3 anos depois, em 2006, tivemos o maior público da história do Clássico, com 22 mil pessoas no Rei Pelé, que assistiram um empate em 2-2. Em 2009, tivemos o primeiro clássico lamentável, o primeiro clássico que foi marcado por muita violência, pois o CSA teve 2 jogadores expulsos no começo do segundo tempo, o que gerou uma revolta dos jogadores, que foram para cima do árbitro, a polícia entrou, rolou agressões, rolou spray de pimenta, o jogo teve que ser adiado. Lamentável isso, né? Eu entendo que muitas vezes a gente, como torcedor, fica revoltado com a arbitragem, a gente quer que os jogadores cobrem os juízes, só que eu acho que se descamba para violência, todo mundo perdeu a razão ali. Ali, quando você parte para violência, você não tem mais como ter razão nessa história. Bom, o jogo foi reiniciado 9 dias depois, o CSA mesmo com 2 a menos conseguiu fazer 1-0, porém a vantagem numérica, o CSA não conseguiu segurar o CRB pela quantidade de jogadores que o CRB tinha mais em campo, e o CRB conseguiu virar por 2-1. Ainda em 2009 teve outro jogo valendo rebaixamento de novo. O CSA podia ser rebaixado para a Série B do Alagoano, podendo ser seu segundo rebaixamento na história do campeonato, e de novo precisava vencer o CRB para não cair. O CRB abriu o placar, fez 1-0, o CSA no final do primeiro tempo empatou 1-1, só que um ex-jogador do CSA, o Da Silva, concretizou o rebaixamento do time, marcando 2-1 para o CRB, e o CSA foi pela segunda vez para a segunda divisão do Alagoano. Daí, em 2011, o CSA quebrou um tabu. Então, em 2011, o CSA podia cair pela terceira vez para a Série B, do Campeonato Alagoano. E, de novo, foi enfrentar o CRB, precisava vencer para não cair. E o time conseguiu vencer com um gol aos 44 minutos do segundo tempo do Washington, que deu a vitória para o CSA e a permanência na Série A do Alagoano, e de praxe e de quebrou um tabu de 4 anos sem vencer o CRB. Em 2013 tivemos o centenário do CSA, e os dois times se enfrentaram de novo numa final de Alagoano após 11 anos. Então, assim, depois de 11 anos, no centenário do CSA, as equipes se enfrentaram de novo na final do Campeonato Estadual. E esse aniversário teve um gosto amargo para a torcida do CSA, que viu o CRB ser campeão. Nessa época de 2013, não importava a diferença de gols, então tinha 2 jogos de final. Se um ganhasse de 5-0 no primeiro jogo e o outro ganhasse de 1-0, ia para os pênaltis. Então não tinha diferença de gols. Primeiro jogo o CRB ganhou de 4-2 e no segundo jogo o CSA venceu por 1-0. O jogo foi para os pênaltis e o CRB foi campeão em cima do CSA no seu centenário.
Em 2015, novamente, tivemos momentos lamentáveis de violência nesse clássico. O jogo terminou, né, com expulsão e prisão de um jogador. Após os jogadores do CSA começarem a reclamar com o árbitro de possível favorecimento para o CRB, um jogador chamado Preto, que estava no banco de reserva do CSA, invadiu o campo, foi reclamar, acabou sendo preso. Então o cara nem entrou em campo, ele saiu do banco direto para a viatura e acabou indo para a delegacia. A confusão gerou diversas reclamações de favorecimento da arbitragem para o CRB. Essa partida acabou 1-0 para o CRB. 2016, novamente, tivemos um momento meio triste para esse clássico, que a rivalidade aumentou, pois as duas equipes se enfrentaram no Campeonato Alagoano e o CSA ganhou de 4-1. E os jogadores do CSA comemoraram com a provocação "Cadê você?", que é quando você faz o binóculos assim com as mãos, fingindo que está procurando o rival. Até aí, beleza, essa provocação faz parte. Eu acho que isso daí tem que fazer parte do futebol, esse tipo de coisa. Só que depois, na final do campeonato estadual, o CRB venceu por 2-0 e 1-0 os jogos. E isso acabou devolvendo as provocações do rival. E no término da partida rolou vandalismo e violência. A torcida dos dois times invadiram o campo, protagonizaram uma batalha campal, o que repercutiu jornais do mundo afora na época. E talvez uma das cenas mais fortes foram torcedores do CSA cercando um torcedor do CRB e espancando ele. No final dessa confusão, 5 torcedores foram encaminhados para o hospital. Por conta dessas cenas de violência, por conta dessa falta de maturidade de torcedores, em 2017 aconteceu o Clássico do Silêncio, que foi o primeiro clássico da história de CRB e CSA de portões fechados. E aí eu queria abrir um momento de reflexão aqui no vídeo. Cara, as pessoas têm que aprender a perder. Sabe, o esporte não serve só pra gente comemorar vitórias e glórias, mas onde a gente tem que aprender a perder. Talvez uma criança, o primeiro momento dela com uma derrota, o primeiro sentimento de frustração seja através do esporte, seja jogando ou torcendo. E é super importante a gente entender esse sentimento, a gente aprender a perder, até a frustração da derrota e saber lidar com isso. Saber aceitar a brincadeira do rival e levar numa boa. Sabe, essa coisa de querer partir para agressão, de perder e querer sair na mão com seu amigo, ou com o torcedor rival, querer dar pedrada, querer xingar a mãe, querer partir para ofensas pesadas, como desejar a morte de alguém. Cara, isso não leva nada a ninguém. Ninguém ganha com isso. O esporte não ganha com isso, as pessoas não ganham com isso. Na verdade, você traumatiza famílias, você impede que pessoas frequentem o estádio de futebol por medo, você impede que muitas vezes as pessoas, inclusive os clubes têm que ter atenção a isso, que tem famílias, por exemplo, tem mães que não querem dar camisa de time para os filhos para eles não serem agredidos, por exemplo. Tipo, tem mães que não querem que os filhos usem a camisa do time para evitar problema na rua. O que é um absurdo, você não poder usar a camisa do seu time na rua com medo de ser agredido, porque você não torce pro time da outra pessoa. E isso estraga o futebol, isso prejudica os times que vão vender menos os seus materiais esportivos, prejudica a torcida que vai frequentar menos do esporte. E, cara, você começa a criar cada vez mais regras de restrição no estádio. Uma vez eu fui no estádio ver um jogo comigo meu, eu tava com chinelo na minha mochila e o policial não deixou eu entrar, falando, se você joga seu chinelo lá dentro. Sabe? Tipo, começa a criar um monte de impeditivos para as pessoas entrarem no estádio. Você começa a criar algo que não é mais legal, que não é mais um ambiente de família. Meu pai mesmo me privou muitos anos de ir no estádio, até ficar mais velho, por medo de violência. Então, cara, se você não sabe perder, tipo, se você perde, você não tem psicológico para digerir a derrota, cara, não torça pro futebol. Vai acompanhar outra coisa. Vai acompanhar outro esporte, vai, sei lá, montar quebra-cabeça, vai fazer outra coisa. Porque, mano, no futebol, o seu time vai perder pro rival, o seu time vai perder clássico, o seu time vai perder título, o seu time vai ter erro de arbitragem contra. Se você não souber lidar com isso, você nunca vai ser uma pessoa feliz.
e você tá fazendo mal pro futebol. Se você é uma pessoa que não sabe digerir uma derrota, se você não sabe aceitar uma brincadeira de uma pessoa, cara, você não tem que estar no meio do futebol. E também pra quem provoca, cara, vamos botar um limite. Você chegar pro cara, pro seu amigo e falar assim: "Ah, seu goleiro é frangueiro. Ah, seu jogador é ruim. Ah, você é meu freguês. Ah, perdedor." Até aí, ok, mano, faz parte esse negócio de futebol. Agora você falar assim: "Ah, seu filho da vai se vai tomar no seu. Quero que você e sua família morra." Essas coisas, cara, o que que você ganha com isso? Aí você tá quebrando, aí você tá levando o jogo para outro nível, para outro patamar, você levando isso para algo tipo desnecessário. O que que você ganha desejando a morte de alguém ou querendo matar alguém no soco? Entendeu? Então eu dei essa reflexão. O clássico CRB e CSA é um clássico super legal, torcidas super animadas, com cantos belíssimos, glorificando o time, bandeirão, tudo mais. E cara, isso vai se perdendo por causa da violência. E você vê, pô, o clássico teve não ter torcida pro clássico acontecer, é o que é absurdo. Futebol sem torcida não existe, gente. Então, eu quero deixar no final desse vídeo um monte de reflexão, que é um pouco mais pesado, um vídeo um pouco mais longo. Mas espero que vocês entendam o que eu estou falando, que é extremamente importante vocês entenderem isso. Se vocês quiserem, eu vou até dar um último exemplo. Quando eu era pequeno, eu tinha lá meus 5 anos, eu tava com a camisa do meu time, e um parente meu chegou para mim e falou: "Ah, você não tem que usar essa camisa tem que limpar o chão." E assim, você está falando com uma criança, um adulto, falando com uma criança de 5 anos. E minha mãe falou que, eu não lembro dessa cena, mas minha mãe falou que eu fiquei super magoado, super triste, e ela teve que me defender. E falar para mim que não, tava tudo bem eu poder usar a camisa do time que eu gostava. Que, tipo, não tinha que limpar o chão com ela. E sabe, cara, tipo, você tem noção, por exemplo, esse caso, falar isso pra uma criança, tipo, o que que um adulto ganha com isso? O que que isso vai mudar na sua vida? O que que isso vai te fazer uma pessoa melhor? Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Provocação, zoeira, brincadeira faz parte do esporte. Mas também tem que ter um limite. A gente tem que aprender. A partir do momento que a gente começa a cair por desrespeito, aí tem que parar. Tá bom? Bom, fora isso, vou deixar aqui embaixo no vídeo o link dos sites oficiais de CRB e CSA para vocês conhecerem melhor esses times. Então, os dois têm sites bem legais, tem bastante coisa sobre as equipes para vocês aprenderem um pouco mais sobre elas. E queria também pedir para vocês, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal e até a próxima. Falou!